Às vezes é algum e-mail. Aí, não deu certo. Bom dia, pessoal, mais uma vez. Bom dia a Primeiro, todos, bem-vindos. a presença de vocês nessa manhã de quinta-feira, né, cedinho, para a apresentação do nosso projeto da Feira de Ciências, né, que nesse caso foi orientado por mim, o professor Pedro, a professora Sara e o professor Anderson, mas os protagonistas do projeto são os alunos do oitavo ano A e oitavo ano B. Como a nossa Feira de Ciências vem falando do uso da tecnologia ao longo dos anos, então a gente tentou falar sobre um conteúdo muito atual, que é em relação à saúde mental. Então, o subtema, no caso, trabalhado pelos alunos do oitavo ano, são saúde mental e tecnologia, né? Os desafios vivenciados pelos estudantes do ensino fundamental no contexto da pandemia. Nesse caso, a gente procurou ver como é que estava a saúde mental desses estudantes, não só da nossa escola Paulo Freire, mas de todo o contexto do município. Então, nós fizemos uma pesquisa estatística, que nesse caso os alunos vão falar para vocês ao longo da nossa apresentação, que está prevista agora de 8 até às 10. Vamos usar ferramentas de interação, onde ao longo da apresentação vocês vão poder curtir as publicações dos alunos e ao mesmo tempo comentar, e se quiserem fazer acrescentar alguma coisa que seja pertinente ao trabalho, também vocês vão ficar à vontade para fazer isso. Espero que vocês gostem da apresentação e vamos lá, né? Primeira coisa que eu queria perguntar a vocês, eu vou mandar um link para vocês aqui no chat e eu gostaria que vocês clicassem nesse link e respondessem a essa pergunta que eu vou fazer para vocês, né? Porque se eu comecei falando sobre saúde mental, eu queria saber se vocês sabem o que é saúde mental. Vamos ver qual é a resposta que vocês podem nos dar. Nós vamos usar uma ferramenta de interação chamada Mentimeter, onde vocês clicam nesse link e vocês já podem responder e essa resposta chega para a gente de imediato. Então, já temos aí, ó, a resposta de uma pessoa, colocou sim. Vamos lá. 4 pessoas, sim. Uma pessoa não. Então, no caso, a gente está usando hoje ferramentas que justamente vocês vão poder ajudar a construir essa nossa apresentação hoje, né? Então, hoje a gente vai começar primeiro falando sobre saúde mental, vamos esperar um pouquinho vocês responderem, e daqui a pouco a gente faz a nossa discussão referente ao tema. Então, pessoal, porque assim, quando a gente fala em saúde mental, muitas vezes essa palavra saúde mental vem estigmatizada, né? E as pessoas acham que se não tem uma saúde mental, é só aquelas pessoas que são taxadas de doido, né? Mas muitas vezes, qualquer probleminha, uma ansiedade, alguma coisa, já afeta a nossa saúde mental. Então, muitas pessoas não sabem direito como esse termo deve ser usado e como o que ele significa para as pessoas. Então, por isso que a gente resolveu perguntar se vocês sabem o que é saúde mental. Justamente para saber quais as nuances que vocês podem entender sobre esse tema, antes da gente nos aprofundarmos nele. E isso gera tipo um preconceito, né? Hoje nós ainda temos isso como um tabu. Falar sobre a saúde mental é um tabu ainda. Além do preconceito, temos um pouco de ignorância, porque pessoas deixam de buscar esse conteúdo por conta desse preconceito que a sociedade nos impõe. Então, esse projeto vai bem em cima disso e a gente acertou o nosso tema, porque é um momento muito apático que a gente está passando. Eu acredito que vai ser uma discussão muito boa, né? Porque um dos avaliadores é psicólogo. Ótimo. Assim, vamos ter até... Ele vai ter muita coisa para acrescentar aí, Não é? e ver a discussão dos meninos, né? Porque eles fizeram um aprofundamento no tema, no caso, tomaram para si também das suas vivências nesse contexto, né? Porque como eles também são adolescentes, além de pesquisadores, eles também
fazem parte, do caso, do objeto de estudo, né? Exato. Exatamente. Então, como nós podemos observar aí, né, a grande maioria, graças a Deus, né, nos disse que sabe o que é saúde mental. E pouca gente não sabe, né? Então, a gente vai começar a nossa apresentação de hoje com uma ferramenta chamada Padlet, né, que é um mural interativo. A gente optou por fazer essa apresentação pelo Padlet, porque vocês, como eles falam de um tema atual, vocês podem fazer as colocações de vocês em tempo real. No final da apresentação, se vocês podem curtir ao longo da apresentação e também podem comentar. Eu vou mandar o link aqui para vocês, certo? Do nosso Padlet, e vocês podem estar acessando eles também. Deixa eu só mandar aqui no chat. Então, como eu perguntei para vocês, se vocês sabiam o que é saúde mental, né? Em grande maioria nos respondeu sim. Então, vamos começar a nossa apresentação pelo aluno João Paulo, falando justamente desta temática, certo? Boa apresentação para todos e qualquer dúvida é só falar. Bom dia a todos, eu me chamo João Paulo, sou aluno do 8º ano A. Como a professora Sara e o professor Anderson falou, muitas pessoas pensam que ao falar de saúde mental se refere apenas a transtornos mentais. Porém, a OMS em 2005, a Organização Mundial da Saúde, classificou saúde mental como a capacidade de se alcançar e se manter um funcionamento psicossocial e estado de bem-estar em níveis ótimos. Ela auxilia o jovem a perceber, compreender e interpretar o mundo que está à sua volta, a fim das adaptações, modificações sejam feitas em caso de necessidade. Transtornos mentais foram classificados como a capacidade da pessoa de alcançar um nível ótimo de competência e funcionamento. Pessoas com saúde mental estável sabem que não é capaz de alcançar a perfeição, mas sim o que está ao alcance dela. E como reagir a isso? Primeiramente, você tem que chegar em seus responsáveis e falar que não se sente bem. Dizer que não se sente capaz, que não se sente o suficiente. O suficiente. E a tecnologia, como ela pode afetar a saúde mental das pessoas? A internet se tornou algo meio que indispensável na nossa vida, principalmente nesse momento de pandemia, em que praticamente tudo vem sendo pela internet. A maioria dos jovens passa muito tempo na internet, como é o meu caso, seja para estudar ou para simplesmente lazer. Mas quando entram em redes sociais, se deparam com diversas fotos e vídeos de outras pessoas, influenciadores em si. E acabam se comparando muito a essas pessoas, o que não é nada saudável. O que temos que entender é que ninguém tem uma vida 100% perfeita e que nós somos seres humanos e estamos propostos a cometer erros e falhas. E que todos nós somos bons do jeito que somos. E é isso. Bom dia, meu nome é Júlia, sou do 8º ano B e eu vim apresentar os objetivos da pesquisa do trabalho sobre saúde mental e tecnologia. Bom, o objetivo geral é compreender a saúde mental dos estudantes do ensino fundamental que fazem uso da tecnologia no contexto da pandemia. Falando em pandemia, ao longo dela, muitas pessoas, em grande parte estudantes, adquiriram problemas mentais ou pioraram sua situação. Essas doenças, por mais que não pareçam grande coisa, porque são tão normais atualmente, e muitas pessoas afirmam ter sem nem ter sido diagnosticadas ou sequer terem chegado perto de ter uma crise, não são fáceis de lidar. Falo por experiência própria, se tais pessoas soubessem o quão ruim é ter ansiedade e depressão, não mentiriam ou se autodiagnosticariam. Os objetivos da pesquisa são para mostrar como o nosso cabeça está atualmente como fugimos da realidade com nossos jogos, usando tecnologia, computadores, videogames e etc. Tantas redes sociais e essas coisas de lazer que a gente pode fazer com a internet. Nesse meio pandêmico não tá fácil para ninguém. E, bom, é isso. Eu não tenho muito o que falar sobre os objetivos da pesquisa. E é isso, obrigada por isso estar até aqui. Meu nome é João Gabriel e eu vou falar sobre desenvolvimento. Tudo começou quando alguns alunos dos 8º anos relataram que estavam sem saúde mental ou que a saúde mental deles estava muito abalada. Isso tudo ocorreu durante uma aula onde a gente estava usando o Google Meet.
Foi aí que o professor Pedro teve a ideia de usar a saúde mental e tecnologia como tema da nossa feira de ciência. Durante o processo, usamos diversos dispositivos digitais, como, por exemplo, o Google Meet, que eu falei anteriormente. Nós também usamos o WhatsApp para podermos trocar ideias sobre como seria a nossa feira. Utilizamos o Padlet, que é um aplicativo que nos ajudou a separar os temas que cada um vai apresentar. Usamos o Mentimeter, que ele foi usado agora há pouco, com o objetivo de votação. E, por fim, usamos o Google Forms para criar o formulário com o tema de saúde mental. Bom dia, meu nome é Bianca e eu vim falar sobre as pesquisas, né, as coletas de dados. A gente usou o Google Forms, né, para coletar a idade bem anonimadamente, não as idades, série, a escola que a pessoa estuda. Bom, na coleta de dados do formulário que a gente passou para os alunos do 6º ao 9º ano, das 333 pessoas que responderam, 201 eram meninas e 132 eram meninos. Uma das perguntas era: quais são os métodos que você usa para ficar bem nessa pandemia? 24% disseram que controlar as emoções está ajudando, né? 21% está socializando e 28% preferem o lazer, né? Que é os smartphones, sair para casa de algum amigo, né? Com todas as precauções. 49,2% dos alunos acharam bom esse ensino remoto, né? Esse EAD. Quase a metade, né? Como podemos ver. Pessoas que responderam esses dados têm média de 11 a 16 anos. E 227 alunos acham que a tecnologia está contribuindo nas atividades escolares. 73 está achando que está dificultando, e 33 acha que está contribuindo e dificultando ao mesmo tempo. Esses foram alguns dados que coletamos. Bom dia, meu nome é Gabriel. Meu nome é Evelyn, somos alunos do 8º ano B da Escola Paulo Freire. Nós vamos mostrar aqui os resultados da pesquisa sobre saúde mental. Nós organizamos gráficos com 3 perguntas que representam a pesquisa feita para alunos de algumas escolas públicas e privadas do município de Brejo Santo. Se sentiu triste sem motivo? 60,7% das pessoas votaram que sim e 39,3% das pessoas votaram que não. Teve um momento de choro sem um motivo aparente? 42,6% das pessoas votaram que sim e 57,4% das pessoas votaram que não. Se sentiu ansioso? 81,1% das pessoas votaram que sim e 18,9% das pessoas votaram que não. Entre alguns exemplos de sintoma da ansiedade estão enxergar perigo em tudo, apetite desregulado, alterações de sono, tensão muscular, medo de falar em público, preocupações em excesso, ficar sempre próximo de ataque de nervos, medos irracionais e inquietação constante, sintomas físicos, pensamentos obsessivos, perfeccionismo e problemas digestivos. Durante essa pandemia, percebemos que somos só nós com nossa mente, ou seja, precisamos cuidar bem dela e ficar tristes por besteira. O anúncio dado pela Organização Mundial da Saúde, OMS, de que estamos diante de uma pandemia gerou diversas mudanças no funcionamento da sociedade. Tivemos que mudar nossa rotina, nossa vida mudou. Consequências vieram com problemas na saúde mental de muitas pessoas. O estresse, cansaço e solidão são um dos acontecimentos dessa pandemia sobre a população de diversos países. Essa foi a pesquisa sobre saúde mental e tivemos 333 resultados. A gente agradece pelas respostas e pela participação. Bom dia, pessoas. Eu sou João Pedro e eu vou falar um pouco sobre como foi feita a tabulação dos dados para o trabalho sobre quais ações você toma para se manter bem na pandemia.
Primeiro foi passado para a gente a planilha do Excel, que nós pegamos todos os dados que eram de importância para essa tabela, e aí nós passamos para outra planilha, agrupamos eles que tinham informações parecidas e características que entravam em alguns grupos que a gente tinha criado antes, e passamos todos esses dados para um aplicativo chamado CLK Graphics, e nele foi feito esse gráfico que está aparecendo para você. Bom dia, pessoal. Meu nome é João Kleber e eu vou fazer uma descrição geral de cada categoria do gráfico. Bom, ajuda de profissionais. Nessa categoria fica todo tipo de ajuda por auxílio de profissionais, que não foi muito utilizado nessa pandemia. Socializar. Fica a resposta de pessoas que foram falar com amigos e familiares e tentar a ajuda deles. Religião. Pessoas que foram atrás de alguma figura religiosa ou livro e usaram isso como ajuda nessa pandemia. Lazer. Vai desde videogame a ouvir música, ler livros e muito mais. Atividades físicas. É intuitivo, resposta de pessoas que praticam esportes e artes marciais diversas. Controlar emoções. Engloba respostas de pessoas que elas estão normais, elas não se sentiram tristes por motivo nenhum. E se isolar. Seria se afastar de todo tipo de contato social, inclusive no celular ou pessoalmente. Eu vou falar mais um pouco sobre a questão de conflitos familiares, que já é um conhecimento geral que a família, contato familiar é bem complexo e algo natural, já que cada pessoa tem suas peculiaridades e isso varia muito de acordo com a idade, do temperamento e de fatores internos e externos. Isso pode acabar gerando desavenças entre os membros da família. E mas o que aconteceu com essas relações familiares nesse contexto da pandemia? Digamos assim que vários mundos distintos, como a escola, o trabalho, a academia, eles se juntaram em um, que foi a casa. Com esse convívio quase que 24 horas dos familiares, isso acabou aumentando o estresse e a ansiedade sobre esse breu, né, esse futuro incerto que a gente tem pela frente. E isso faz com que as pessoas se tornem ansiosas e até mesmo paranoicas com conflitos que nem sequer aconteceram. Mas e como que isso pode ser lidado, né, evitado? Você tem que estabelecer uma comunicação boa com os membros da família e uma conexão saudável, respeitando uns aos outros, né? E para uma aproximação mais fácil, vocês podem, por exemplo, usar jogos como o Stop, Uno, o Quem Sou Eu, podem pesquisar na internet algum tipo de coisa para aprender juntos, algum tipo de arte, um idioma, receitas, uma leitura em grupo ou até mesmo exercícios. Bom dia, Gente, meu nome é Pedro Vinha. peraí, Pedro Vinha, só dar um adendo aqui, né, nessas informações que eu achei bem interessante. Se a gente observar que a parte que procurar ajuda profissional é muito pouca, né? E a gente pode até deduzir por esse gráfico aí, como as pessoas ainda estigmatizam quem procura uma ajuda profissional. Em relação a psicólogo, psiquiatra. Muita gente tem medo de ir por até achar que vai sofrer preconceito da sociedade, porque está procurando uma ajuda profissional, né? Então, isso ficou bem visível aí também, né, nessa pesquisa dos meninos. Pronto, Pedro Rian, pode falar. Bom dia, meu nome é Pedro Rian, eu sou aluno do 8º B e vou falar para vocês sobre com qual finalidade os recursos tecnológicos foram utilizados no ambiente escolar e se contribuiu ou dificultou. No formulário que preparamos para os alunos da Escola Paulo Freire e também de outras escolas, do 6º ao 9º ano, perguntamos com que finalidade eles utilizam os eletrônicos, com 333 pessoas no total. 217 usam para o lazer e
também para estudar. 97 usam só para estudar e 17 alunos usam só para o lazer. Outra pergunta que fizemos foi se o uso da tecnologia contribui ou dificulta nas atividades escolares. 227 alunos disseram que contribui, 73 que acham que dificulta e 33 que ambos. Uma das justificativas para os que escolheram que contribui é o alcance. Você pode estar em qualquer lugar com internet e consegue assistir aulas. E que para os alunos que dificulta é que os alunos passaram a ficar o dia todo nos aparelhos, contando com aulas e lazer. Agora, Lucas vai complementar a minha fala. Bom dia, meu nome é Lucas do 8º B e eu vim completar a fala de Pedro. Em uma pesquisa realizada pela ONU, afirma que a falta de acesso à internet está gerando uma crise profunda na educação global, com quase 1,2 bilhão de crianças afetadas pelo fechamento de escolas. Dados obtidos pela Unicef revelam que, de 127 países pesquisados, 73 afirmam utilizar plataformas online para continuar o processo educativo. Na América Latina e no Caribe, por exemplo, 90% dos governos afirmaram que o ensino segue com apoio à internet. Já na maioria do continente africano, menos de 25 dos países estão conectados à internet. Segundo a Unicef, crianças que utilizam ferramentas online têm melhor desempenho de leitura do que alunos sem acesso à internet. Nós também fizemos uma pesquisa sobre quais aparelhos tecnológicos as pessoas costumam usar. E o resultado foi: a maioria das pessoas costumam utilizar tablets, smartphones e televisão. Um estudo mostra que a maioria desses jovens utilizam esses aparelhos eletrônicos para pesquisa, realizar trabalhos escolares, assistir, jogar, mexer em redes sociais ou pesquisar algo na internet por curiosidade ou vontade própria. Felizmente, grande parte da população tem acesso a aparelhos eletrônicos e à internet. Mas, infelizmente, a pequena parte dos alunos que não têm acesso à internet acabam tendo sua educação prejudicada. Bom dia, pessoal. Meu nome é José Filho, do 8º ano B, e hoje eu vou falar um pouco sobre saúde mental e EAD. Bom, durante esse período de pandemia, o melhor modo adquirido para podermos continuar estudando foi o ensino online, EAD. Com esse modo de ensino, facilitou muito a aprendizagem de vários alunos, pois mesmo não sendo igual à aula presencial, nesse momento de pandemia é a melhor forma de aprender por enquanto. A evolução da internet e da tecnologia ajudou muito durante essa pandemia, pois a internet foi uma das fontes mais usadas para tentar viver uma vida normal. Porém, usada em excesso pode abalar sua saúde mental, causando ansiedade, tristeza, depressão e entre outros. Vários adolescentes não saem do mundo virtual e, por conta disso, podem acabar perdendo amigos e causando conflito entre familiares que podem ficar mais graves ao longo do tempo. Sobre a pergunta feita a alunos de várias escolas de Brejo Santo, ela tem como finalidade saber dos alunos como eles se sentem sobre o EAD. Com isso, a maioria dos alunos marcaram a opção bom, porém, não chegou nem a 50%. Então, por que todos não gostaram? Talvez por conta que não dê para entender ou não é muito eficiente. Então, o motivo para nem todos acharem bom é porque não tem o entendimento que nem em uma aula presencial, pois requer muito mais atenção do aluno, e isso acaba se tornando mais difícil. Bom dia, eu gostaria de agradecer a presença de todos vocês no nosso projeto. Primeiramente, eu estou muito entusiasmada com o interesse de vocês no tema do projeto e espero que tenham gostado. Bom, o que o trabalho nos trouxe foi como ocorre a ligação entre a saúde mental e a tecnologia em nossas vidas. E a experiência dos próprios alunos
e comparar o estado da saúde mental deles antes e durante dessa quarentena. Como estão se sentindo nesta quarentena, e também nos apresentou um material feito por nós para estimar como está a saúde mental deles. Bom, nós fizemos um trabalho sobre como está a saúde mental dos nossos alunos dessa e de outras escolas, e ainda a forma como conseguiram lidar em meio a essa época de pandemia. A conclusão que tiramos disso é justamente o impacto que a tecnologia tem em nossas vidas, principalmente em nossa saúde mental ou mesmo a saúde física, e que isso pode até desenvolver problemas mais graves, como a depressão, que muitas vezes pode levar até o suicídio, e outros fatores, como o aumento da solidão, etc. Podemos notar isso nos resultados da nossa pesquisa, que obtemos por meio de perguntas e representamos por meio de gráficos, que foram apresentados no projeto, que foi referente, por exemplo, à ansiedade, e como ela está presente constantemente em nossa rotina. Nesse caso, 81,1% dos entrevistados se sentiram ansiosos, algo preocupante, que acarretou em conflitos familiares, por exemplo, crises e choro e etc. Tanto é que no fim da nossa pesquisa nós fizemos uma pergunta sobre como se sentiam em relação a essas aulas EAD, no caso, o ensino à distância, e menos de 50% responderam que acharam positivo. Ou seja, a maioria achou péssimo, indiferente ou ruim, o que é algo que nos traz preocupação e é um sinal de alerta para saber o porquê dessa sensação dos alunos. Outro fator que notamos foi grande parte achou que a tecnologia contribui para as atividades escolares. Então, pode ser algo benéfico e que ajuda nas atividades escolares e etc. Então, isso pode nos ajudar. E também falamos sobre algumas ações que podem ser feitas em meio dessa pandemia para ajudar no bem-estar dos alunos e como eles podem não ter esses problemas mais graves com isso. Então, entre elas foram a ajuda profissional, a socialização, a religião, o lazer, a atividade física, aprender a controlar as emoções ou se isolar, nas quais as mais escolhidas foram controlar as emoções, se socializar e controlar o lazer. Então, existem sites também que podemos ler para entender mais sobre esses assuntos que são abrangentes, principalmente nessa época. Então, um deles foi feito pelo Hospital Santa Mônica, que eu posso citar, e o texto feito por esse hospital, ele alertou sobre os impactos que a tecnologia pode causar na saúde mental das pessoas, principalmente dos jovens, e que isso é um sinal de alerta, que devemos compreender os casos para procurar ajuda, soluções de tratamentos quando é necessário, e, se necessário, abordar os perigos associados ao uso excessivo de mídias sociais e, com isso, achar estratégias para diminuir esses casos. Então, observamos no final que, mesmo com seus benefícios, a tecnologia está cheia de malefícios e é necessário cuidado e equilíbrio para evitar problemas com a saúde mental ou até mesmo a física, e equilíbrio para evitar problemas com a saúde mental, que aconteça o pior, procurar um hospital especializado no tratamento da saúde mental. Bom, pessoal, então, os alunos apresentaram a pesquisa, certo? E agora, no final, nós temos alguns depoimentos de alguns alunos que vão relatar como que eles estão se sentindo nesse âmbito da pandemia, certo? Vocês puderem aguardar só um pouquinho aqui para a apresentação.
Tudo certo, Bárbara? Certo, já ajeitando. Certo, estou só ajeitando. Enquanto Bárbara está tentando organizar a questão dos depoimentos, se você tiver alguma coisa para colocar, algum comentário referente à pesquisa dos meninos, fiquem à vontade, certo? Bom dia, professora Lúcia falando. Gostaria de parabenizá-los pela temática e pela explanação do trabalho, o quanto foi bem sucinto. E vendo aí o comentário de uma aluna no chat, da Júlia, então você foi uma guerreira, né? Você mostrou que é capaz e que uma crise de ansiedade não ia lhe colocar para baixo. Então, é isso que nós devemos mostrar aos nossos problemas, né? E como foi colocado lá no início pela professora Sara, e depois alguns dos alunos falaram, não devemos procurar ajuda psicológicas ou psiquiatras só quem tem problemas mentais, não, gente. Nós devemos cuidar da nossa saúde mental, porque hoje em dia, principalmente nessa pandemia que nós estamos vivenciando, tudo nos deixa preocupado, né? Então, estamos aí, desde de março, trancafiados dentro de casa, sem vivermos nossa vida de costume, e eu tenho certeza que muitos de nós, muitos de vocês, né, já se pegaram pensando, meu Deus, o que é que eu vou fazer? Sem entender o que está passando. E muitas vezes pode até ter tido uma crise de ansiedade, uma crise de depressão, sem entender, porque às vezes tem aquele medo de buscar ajuda, até mesmo com os pais. Então, parabéns pela colocação mais uma vez, e o trabalho está excelente. Muito obrigado pelo obrigado. comentário, Lúcia. Mais alguém deseja fazer alguma colocação? Eu queria fazer um comentário. Fique à vontade. Primeiramente, bom dia e parabéns pelo trabalho, muito bem organizado. Gostei muito do tema, saúde mental, minha área, né? Aí, assim, gostei que vocês procuraram dados, procuraram fontes confiáveis, a OMS, né? E realmente, nesse período da pandemia, isso se agravou muito. Aí, assim, só um detalhe, que vocês deveriam ter dado só uma enfatizada que a pandemia, somente por si, ela já geraria muitas dificuldades para as pessoas na área da sua saúde mental. Então, acaba que eu sei que o tema está tudo coerente, mas só ressaltando, a pandemia por si, ela já gera muito desgastes e estresse, ansiedades, né? Então, gostei dessa guinada, dessa questão do recorte, de relacionar com a tecnologia, com a questão da aprendizagem, da escola, e como os alunos estão se sentindo. Então, muito bem feita a questão da pesquisa de dados estatísticos. Eu só senti falta que alguns dados eu queria que tivesse escrito em algum lugar para me anotar, porque eu não entendi todos os dados, foram muitos dados, mas realmente muito interessante. Eu gostei bastante. Em trabalho de faculdade, eu já vi muito trabalho de faculdade que não tinha a coerência que vocês tiveram, apesar de ser um ensino ainda 8º ano, né? Então, tá de parabéns, gostei muito. Qualquer coisa. Porque, assim, como psicólogo, né? Realmente há um preconceito em procurar ajuda. Então, na verdade, isso que vocês estão fazendo é muito importante. Porque as pessoas que precisam de ajuda não são... existe o preconceito daquele, quem é psicólogo é doido, para psiquiatra é doido. Mas não, minha gente.
ajuda psicológica, psiquiatra, aliás, com todo profissional de saúde, é necessário. E muitas vezes, muitas pessoas passam despercebido e acabam aumentando o quadro, a sua dificuldade, por não ter procurado ajuda antes. Então, na verdade, vocês estão fazendo um serviço mesmo, um serviço social. Ao fazer esse trabalho, vocês estão promovendo a conscientização dos alunos e de todo mundo. Então, tá de parabéns. Gostei muito do trabalho. Muito obrigado, professor Geraldo, pelo comentário, né? De início, a gente pensou justamente fazer uma pesquisa estatística, a gente não pensou em se prender somente ao público da escola, né? Porque isso é a realidade de todos os nossos estudantes. Aí, queríamos fazer com todos, mas vimos que ia ficar uma pesquisa muito grande, então nos tentamos só ao Fundamental 2. De início, a gente achava que não ia dar muito certo, e em 2 dias nós conseguimos uma amostra de 333 pessoas. Como nós fizemos uma feira a curto prazo, então nós fechamos, nós iríamos conseguir muito mais em relação a números amostrais, né? Só que o que acontece, seria muito trabalho para os alunos tabularem esses dados. Mas a nossa pesquisa, caso você depois queira ter acesso aos dados, nós temos uma planilha, temos todas as tabelas, os gráficos e temos todos os dados tabulados. E a gente ficou muito feliz porque a gente conseguiu alcançar todos os pontos da nossa cidade, desde o Quem até a Serra, o Morro, o Centro, o Historiador. Então, foi uma adesão muito grande de todos os alunos e a gente ficou muito feliz com isso. Nós tivemos alunos do Afonso respondendo, da Heraclides, da Maria Leite, de vários cantos da nossa cidade. E com isso a gente pode ver como é que está a saúde mental desses alunos, porque tem essa questão da saúde mental, porque muitos têm acesso à internet, só que também tem outros que estão se prejudicando na sua educação por não ter acesso a esses recursos tecnológicos. Então, é uma coisa bem pertinente do nosso dia a dia que os alunos colocaram para a gente disse, não, vamos falar sobre isso. Em relação aos dados, depois, se você quiser, a gente manda no seu privado, ou disponibiliza para todos aí. Alguém quer fazer mais alguma colocação? Bom dia, pessoal. Estão me ouvindo? Não sei se o fone está pegando. Bom dia, tá sim. Isso. Eu me chamo Andressa, atualmente eu sou discente em formação da UFCA, aqui do campus de Brejo Santo, e estou cursando licenciatura interdisciplinar em Ciências Naturais e Matemática. Eu gostaria de parabenizar vocês pelo trabalho, né, pela iniciativa, a organização. É um tema bastante importante, né, nessa realidade que estamos passando. Todos nós estamos passando por certas dificuldades, não só vocês da escola, assim como nós também da universidade. Estou presenciando principalmente essas problemáticas, né, psicológicas de vários estudantes, inclusive eu mesma passo por ansiedade, e é muito difícil, de fato. Gente, é algo que, assim, tem que ser falado, né? Como foi dito aí pelo próprio psicólogo, né? Muitas pessoas não têm essa iniciativa de procurar um psicólogo, de ir atrás. Não sei se a escola de vocês disponibiliza assistência psicóloga, algo do tipo, ou se vocês mesmos têm algo, estão tendo, assim, né? Alguma sessão com psicólogo, de fato. Mas a nossa universidade, ela disponibiliza e tem ainda pessoas que não procuram psicólogo, por mais que esteja lá, né, o psicólogo disponível, justamente por conta disso, né, por medo do que as pessoas vão achar, e com isso acaba prejudicando mais ainda, né, a saúde mental. Então, a gente vê essa questão que é muito importante. Eu não sei como vocês estão conseguindo relacionar o estudo de vocês, né, dessa forma remota. Vi que vocês abordaram aí nos resultados de vocês, que muitas pessoas falaram que estão gostando, só que será que elas estão aprendendo? Estão gostando de estar em casa? Estão gostando de... Porque, assim, fica difícil para o professor saber, de fato, se o aluno está aprendendo, né? Muitas vezes o aluno desliga ali a câmera, eu estou com a câmera desligada, por exemplo. Será que ele está prestando atenção? Será que ele está entendendo? Então, fica difícil para o professor em si avaliar os alunos. Então, será que os alunos estão entendendo? Será que ele não está gostando desse tempo de pandemia para se distrair com as redes sociais? Então, essa relação, né, de saúde e tecnologia é bastante importante também ser abordada,
porque as redes sociais, principalmente Instagram, muitas pessoas passam tempo nessa rede social e acaba desviando a atenção. Quando a gente olha, já passou muito tempo, né? E isso pode acabar prejudicando as atividades educacionais, né? Sem contar com os jogos também, que acabam muitas vezes viciando. Então, tem diversos problemas aí para ser tratados em relação à saúde, né, em relação à tecnologia, que está sendo bastante usada, e entra também justamente uma questão, né, que foi até o professor João apontou aí, que foi a questão das pessoas, né, nem todo mundo tem um celular, por exemplo, nem todo mundo tem acesso à internet. Tem gente que mora no sítio, não está conseguindo ter aula, né? Então acaba acontecendo a evasão escolar. Então, infelizmente, muitas pessoas acabam desistindo, né? Não, até na própria universidade, vou trancar tal disciplina porque eu não estou conseguindo lidar com aquilo. São muitas emoções, tudo ao mesmo tempo. É nervosismo, é ansiedade, é problemas. Então, é algo bastante complicado. Então, parabéns, esse tema é bastante importante. Gostei muito. E no final ainda quero fazer umas perguntas para vocês. Então, obrigada. Obrigado, Andressa, pela sua colocação. Justamente quando você fala na evasão escolar, foi um dos pontos que nos preocupou em relação a nós professores e aos alunos também, porque no começo, quando mandávamos o link das nossas aulas remotas aqui pelo Meet, era uma adesão de 100% dos alunos, né? E hoje em dia a gente está vendo justamente essa evasão, os alunos passam 2, 3 dias sem assistir na aula. Então, o que será que está acontecendo? Será que esse uso excessivo da tecnologia, que antes era para um lazer, está dificultando a sua aprendizagem? Será que está afetando sua saúde mental, que você usou tanto que abusou, né? Como, às vezes, nós, professores mesmos, usamos tanta tecnologia que hoje em dia é uma extensão do nosso corpo, um computador, um tablet, um celular, de tanto que a gente usa isso. E foi justamente essa preocupação que nós tivemos para perguntar ao nosso alunado, não só o nosso, mas do município como um todo. E como o Pedro falou, né, colocou muito bem aí, nós, professores, tivemos que nos reinventar, né, nos readaptar, assim como os alunos também, porque ninguém estava esperando essa mudança drástica de aulas presenciais para as aulas remotas, né? E aí, eu estava até brincando com os professores, assim, gente, eu não aguento mais ver o WhatsApp na minha frente. É de 6 da manhã até 11 da noite, resolvendo coisa, e é grupo atrás de grupo. Então, no início foi mais difícil, agora a gente está sabendo lidar melhor com a situação. Mas no início foi bem puxado, né? Mas a gente vai se adaptando. A nossa espécie, ela tem essa... Eu também queria comentar sobre isso. Não é? Pode falar. Assim, já pegando um gancho aí, que a Andressa, o Pedro, o professor Pedro e você, o antes, acabaram de falar, que é realmente um problema. É essa questão dos aparelhos eletrônicos que vocês falaram no trabalho. A questão que você usa o mesmo aparelho para o lazer e para o estudo. Então, assim, eu observo, eu tenho familiares que estudam remotamente, então eu observo a distração que isso causa. Ela está ali com o celular, vai para Instagram, vai para jogo. Às vezes, eu não sei se ela está estudando, se ela está jogando. Aí, assim, se torna uma coisa complicada. Já comentando sobre a área da psicologia da aprendizagem, é realmente um desafio nessa pandemia a questão da aprendizagem. Porque, além de ser uma coisa nova, a questão do distanciamento, aquele fato de você ali não estar próximo realmente à pessoa, ao professor, questão de tirar uma dúvida, né, de interagir com um colega de forma sobre o conteúdo, né, porque as pessoas interagem muito para outras coisas, né, se torna uma coisa muito complicada. Eu consigo perceber que, assim, infelizmente, está acontecendo que muitas pessoas, além da evasão, eles estão empurrando com a barriga. Assim, é uma coisa que não tem como, pelo que eu observo, o nível de dificuldade, até as notas melhoraram de algumas pessoas, eu achei até estranho, sabe? Algumas pessoas que eu observo, melhoraram as notas e eu achei, nossa, melhorou se no presencial estava mais, né? Tava mais ruim as notas e melhorou no online. Aí eu fico assim, realmente é um desafio mesmo. Muito complicado a questão até do desgaste. Você com o aparelho, como o professor Pedro falou, é uma extensão da gente, o celular, o tablet, o computador, é um desgaste, existe aquele desgaste ali. Isso também a gente pode relacionar com a ansiedade, porque imagine você, uma pessoa que tem problema com ansiedade, o celular toca,
E se você pensa, eita, é um trabalho, é no grupo da escola, da sala, é uma mensagem, é um link, tem que fazer. Tá, imagine você que tem essa ansiedade e toda hora que olha no celular, vê o grupo lá, e se você tiver alguma coisa assim para você criar uma obsessão sobre isso, isso pode relacionar com ansiedade, e aí nós estamos falando do mal do século. Muitas das pessoas falam sobre a depressão, mas a ansiedade, na verdade, já está sendo estudada sobre nesse ponto, que ela é o mal do século, ela vai ganhar a depressão, porque nessa vida nossa agora, que as coisas são tudo rápido, né? As coisas são rápidas, existe uma pressão por muitas coisas. A ansiedade, atualmente, ele é o maior desafio, porque a nossa saúde mental está muito associada a isso. E hoje em dia são tantas pressões, que muita gente está desencadeando. Então, é um desafio realmente enfrentar essa ansiedade, inclusive de todas as pessoas. Não tem essa questão que seja ensino fundamental, ensino superior, todas as pessoas estão passando por isso. Então, é muito complicado mesmo. Está sendo muito enriquecedor essas falas de vocês. Vamos só tentar colocar os vídeos que Bárbara fez em relação a como os alunos estão se sentindo diante desse contexto pandêmico. Alguns já estão começando a relatar também aqui no chat, qualquer coisa, a gente abre para todos falarem também, caso queiram colocar. Pode ir, Bárbara. Eu acho que, infelizmente, né, como nós estamos aí à mercê da tecnologia, parece que não deu certo a reprodução dos vídeos, infelizmente. Seria algo que seria... Ela tá vendo aí. Agora deu certo. Não tá saindo o áudio. Tá sem som, Bárbara. Eu acho que não vai dar certo, infelizmente, viu? Pedro, deixa eu ver se eu consigo projetar daqui, que eu tô com os Tá. vídeos aqui no WhatsApp, no WhatsApp Web. Certo? Certo. Peço desculpa, pessoal, mas é porque, como é uma nova realidade, às vezes a gente apanha um pouquinho nessas apresentações, mas desde já eu peço desculpas a vocês por esse transtorno. Bárbara, tu desativa aí a tua janela para eu projetar o meu, por favor, ver se eu consigo daqui. Apareceu? Sim, apareceu. Sim. Apareceu. O som tá baixo, gente.
durante esse momento, que todos nós estamos tendo que dar o nosso melhor para poder dar certo. Fiquem com os depoimentos dos meninos. Meu nome é Calma, vim aqui falar um pouco sobre o que eu entendi, o que eu compreendi sobre a saúde mental. E de que forma eu usei. Pronto, colocar a parte 2. Só um minuto. Parte 2. Um pouquinho, pessoal. Como eu usei a internet e o celular nessa quarentena. Às vezes eu passava muito tempo no Wi-Fi, no celular e no computador. E não conversava muito com a... Como eu usei a internet. Aparecendo aí para vocês direitinho? Sim. Sim, assim. Pronto, vou dar o play. O celular nessa quarentena. Às vezes eu passava muito tempo no Wi-Fi, no celular e no computador. E não conversava muito com a minha família, nem com meus pais, nem com meus amigos. O uso da tecnologia, né, nessa quarentena, eu acho que ela não está contribuindo e, ao mesmo tempo, ela está contribuindo. Contribuindo, como que ela está contribuindo? Ela tem um EAD, né, que a gente está fazendo pelo celular, pelo notebook, né? E algumas pessoas trabalham pelo celular, né, pelo smartphone. E o lazer, né, jogos online, redes sociais, comunicar com amigos e etc. E quando eu acho que ela não está contribuindo, eu estou falando de que a gente está cansando, sabe? De todo dia ser a mesma rotina, todo dia, literalmente todos os dias. A gente está se viciando, né? A gente não está conseguindo viver sem celular. E a nossa saúde mental, eu acho que da maioria das pessoas estão, tipo, na média. Um dia elas acordam, pelo menos eu, né? Um dia eu acordo nem querendo sair da cama pra ir pra aula ou coisa assim. Gente, vou colocar a próxima, tá? A parte 3. Bom dia, meu. Chegou aí, pessoal? Ah, tá chegando, tá carregando. Meu nome é Guadalupe e eu estou participando do projeto Saúde Mental e Tecnologia na Feira de Ciências. E eu vim aqui falar um pouco sobre como eu estou me sentindo em relação ao uso dos eletrônicos em meio dessa pandemia e como isso impactou a minha saúde mental, e não só a minha, mas a de muitos outros. Primeiramente, o que está ocorrendo atualmente não foi algo que nós esperávamos, então foi um impacto muito grande na nossa rotina. Então, inicialmente, eu utilizei bastante meu celular, meu computador, entre outros produtos eletrônicos. E quando veio a aula online, no caso o EAD, o ensino à distância, eu comecei a utilizar ainda mais, pois eu comecei a utilizar o celular não só como uma forma de lazer, mas como uma forma de participar das aulas. Então, no decorrer da quarentena, se tornou algo exaustivo e cansativo. Porém, não era só mais algo para diversão em si, mas também para trabalho ou escola. Então, no decorrer da quarentena, eu diminui bastante o uso desses aparelhos eletrônicos e meu tempo neles diminuiu muito, pelo simples fato dessa rotina se tornar algo cada vez mais exaustivo, cansativo e até mesmo repetitivo. Gente, esse é o último depoimento que eu vou colocar para vocês, que é do nosso aluno João Paulo.
Pegando aqui rapidinho, que está aqui no... Ok. Eu sou aluno do 8º ano lá da Escola Paulo Freire. E vim falar minha experiência com base no tema da Feira de Ciências desse ano, que é saúde mental e tecnologia. O questionamento é: saúde mental pode sim ser influenciada pela internet? Com base em minha experiência, sim. Mas por quê? Esse é o questionamento. Antes, nós usávamos os aparelhos eletrônicos, a maioria das vezes, para lazer. Já hoje em dia, nós usamos para trabalho ou, como no nosso caso, estudos. Bom, de certa forma, pode ter se tornado algo monótono. E o que antes era o nosso lazer, hoje se tornou uma espécie de trabalho para todos nós. Mas uma coisa que a gente pode perceber com isso tudo é que se tornou uma lição de vida para todos nós. Por quê? Um dia nós estávamos todos juntos e hoje estamos fazendo oferecer através de uma plataforma digital, que no caso é o Google Meet. Mas a questão é, como você se sente vendo que tudo isso mudou de uma hora para outra? De fato não está fácil, está muito cansativo. Eu entendo porque eu sou aluno, mas a gente pode ver, como eu já falei, que isso vai ser sim uma lição de vida, que futuramente a gente pode falar para os nossos filhos ou netos. É um pequeno resumo sobre o que vai se tratar dos trabalhos e eu espero que vocês gostem. Então é isso, eu espero que vocês tenham gostado dos depoimentos feitos pelos alunos. Muito obrigada por assistir até aqui. E eu também espero que tenham gostado e aprendido bastante com este nosso projeto. Cuidem sempre da saúde mental de vocês, para que isso não possa acarretar consequências piores para você. E caso você esteja passando por dificuldades, procure conversar e desabafar com pessoas próximas ou possivelmente profissionais. Obrigada. Então, pessoal, muito obrigado pela atenção de vocês, né? Eu vi que alguns alunos estão colocando aqui alguns relatos no chat, né? Em relação à importância de procurar um profissional, falando sobre o sentimento em relação às aulas online. Então, espero que a gente tenha passado um pouco sobre saúde mental para vocês e como é que se pode procurar ajuda, quais são as consequências que pode acarretar desse uso excessivo das tecnologias. E eu espero que vocês tenham gostado e estamos abertos para comentários. A Andressa disse que queria fazer algumas perguntinhas, né? Andressa? Sim. Para o pessoal da equipe, eu vi aí, eles fizeram a entrevista, né, com os pessoas colocaram os relatos, né? Mas eu gostaria de saber da equipe em si, como está sendo para vocês estudar, né, lidar com essa situação, né, com as aulas remotas. Bom, Andressa. Vou falar. Para mim, eu acho que está sendo algo diferente, né, obviamente, porque nós nunca tínhamos experimentado isso antes, porque no caso é uma pandemia, nós estamos em uma época muito difícil para todos, então, principalmente para os jovens, eu acho, nós estávamos sempre acostumados com usar o celular ou outros aparelhos eletrônicos apenas como lazer, mas, de repente, nós utilizamos também como escola, algumas vezes para trabalho, e algumas ferramentas digitais, nós acabamos utilizando sempre para escola e para algumas atividades extracurriculares. Então, é difícil, mas a gente acaba se acostumando. Mas continua sendo algo bastante difícil de lidar, principalmente porque todo dia está se tornando algo muito repetitivo, exaustivo e cansativo. Então, eu acho que vai de cada aluno. Por exemplo, alguns se acostumam mais rápido. Eu acho que eu me acostumei, mas ainda está sendo bem difícil para mim, porque antes eu só utilizava para lazer e etc. Mas eu acho que para alguns pode ser fácil, ou para outros pode ser mais difícil do que todo mundo pensa. Então, eu acho que vai de pessoa em pessoa.
E eu acho que a tecnologia ela ajudou nisso da escola, porque se não fosse por ela, eu acho que nós nem teríamos continuado os assuntos, os conteúdos das escolas. Então, a tecnologia sim trouxe um benefício, que é algo como é uma forma como nós encontramos para socializar virtualmente, ter contato com os professores, aprender os conteúdos. E se não fosse por ela, poderia ser que nós nem tivéssemos como ter acesso a esses conteúdos. Então, por uma parte, sim, é benefício, e eu acho que os malefícios é somente de acordo com o equilíbrio que você proporciona. Se você for uma pessoa equilibrada, souber diferenciar o lazer e a escolaridade, você pode sim ter um benefício maior do que as outras pessoas, mas se você não souber fazer esse equilíbrio e você somente posicionar a tecnologia como algo de lazer, ou você começar a posicionar a tecnologia como só malefícios em si, você nunca vai ver um benefício, você não vai se acostumar. Então, eu acho que isso daí é uma coisa de equilíbrio, costume e você se posicionar em cada vez mais. Bom dia. Eu sou a professora Aniele e eu gostaria de parabenizar vocês, os alunos, professores, por esse tema que, assim, não tem como nós não estarmos vivenciando essa temática no nosso dia a dia, no nosso cotidiano, né? Porque desde março, no início dessa pandemia, que a nossa vida profissional, a nossa vida pessoal, nosso dia a dia foi modificado de uma forma vamos dizer assim, da noite para o dia, né? Então, quando eu estava ouvindo aqui os depoimentos dos alunos e olhando, né, observando os trabalhos, os slides, esse tema, né, saúde mental, não só para os alunos, como também para nós, né, Pedro, os professores que aqui estão, que também teve, assim, uma reviravolta no nosso dia a dia, na nossa vida, de como você fazer o melhor, de como você ter o melhor para oferecer. De repente, nós estávamos em uma sala de aula com alunos ali, numa rotina que praticamente nós já estávamos acostumados, todo dia estar ali, e trouxemos a escola para a nossa casa, para dentro de nossa casa, adaptando ambientes que não estavam adaptados, adaptando o dia a dia da gente que não estava adaptado a tudo isso, e além de ter que oferecer o melhor para os alunos, ainda ter que manter o equilíbrio emocional, né? Já com o nosso equilíbrio emocional, também os psicólogos aí que estão nos assistindo, né? Se puder completar, entender o que eu estou querendo dizer, com o nosso equilíbrio emocional já, entendeu? Um pouco abalado e prejudicado por conta dessa modificação, né? De repente, a nossa cozinha, o nosso quarto, a nossa sala se transformou em um estúdio de gravação, em que nós temos que transmitir aulas ao vivo, em que nós temos que gravar a melhor aula, tirar dúvida dos alunos e ainda passar para os alunos aquela tranquilidade e aquele equilíbrio. Então, assim, foi um tema que, sabe, acolheu a todos, né? A todos em geral, os alunos e os professores que estão aqui. Realmente, a gente merecia essa discussão de hoje, né? Ter esse espaço para a gente, né, discutir e ter, assim, foi riquíssimo essa, porque nós temos aqui psicólogos, né, para nos ouvir e para também falar alguma coisa a respeito de tudo isso. Então, assim, gente, parabéns mesmo, eu estou amando esse tema. Muito obrigado, professora Aniele, pela sua colocação. Fico muito feliz pelo seu comentário. Eu também queria falar, a professora Aniela acabou de citar, né, a questão que a gente está vendo aqui. Realmente, professora Aniela, é uma situação muito difícil, e para vocês, professores, também. Aí, assim, até uma coisa interessante a se falar, não é só os alunos que sofrem de ansiedade, os professores também sofrem dessa ansiedade, né? Claro que, devido à idade, ser mais maduro, tem maior controle em passar por isso. Mas também vocês, professores, também precisam de psicólogo. Não é só... Olha só, as duas profissões que mais precisam de psicólogo são bancário e professor.
Então, assim, professor passa por muito perrengue, né? E isso é independente, se é escola particular, se é pública, é independente, o estresse é grande. Né? E realmente a saúde mental se acertaram em cheio, o tema foi perfeito, né? E estão de parabéns mesmo. Com certeza. Aí até assim, eu fico pensando, né? Porque a gente lida com os alunos que já sofrem dessa de ansiedade, né? De adaptação ao novo. E a gente também está nesse processo. Então, assim, nós temos, como a gente está à frente, né? À frente, como passar? Agora eu vou fazer até uma pergunta para o psicólogo, né? Que falou agora, como transmitir para os alunos esse equilíbrio, né? Se a gente está vivendo no mesmo nível ou, né? Ou se sentindo ainda mais abalado emocionalmente do que eles. Então, a gente, como profissional, como a gente transmitir esse equilíbrio, passar esse equilíbrio para os alunos. Porque, de uma forma ou de outra, a gente passa, né, a gente tranquiliza-os, mas no nosso interior, né, a gente, assim, na nossa mente, no nosso dia a dia, a gente sabe que a gente também precisa de um equilíbrio. E é onde a gente não encontra esse suporte para a gente. Então, assim, a gente fica meio que desequilibrado, né? Você passa o equilíbrio, quando você procura o equilíbrio, você não encontra. Então, o que eu gostaria de saber, assim, o que fazer? Já estamos no fim do ano, mas o ano que vem, provavelmente, a gente continua ainda com essa rotina, né? E se você poderia, assim, falar alguma coisa sobre esse meu posicionamento. Não, tranquilo, tranquilo. Não, a sua pergunta é bem coerente, né? Mas uma coisa você tem que entender. A questão do equilíbrio, o que você está querendo dizer, eu estou entendendo o que você está querendo dizer, mas você primeiro tem que se trabalhar. Você só vai conseguir passar o equilíbrio, esse equilíbrio que você deseja, e já é um ponto que você tem que trabalhar, que você está desejando, eu já entendi já como é, que você almeja passar um equilíbrio para os alunos, e se você ficar com isso na cabeça, isso já vai dificultar mais ainda para você passar uma mensagem tranquila, o equilíbrio que você quer. Então, primeiro de tudo, não se cobrar demais, né? E se trabalhar, procurar vencer, eu já percebi que você está passando por essa dificuldade toda, porque realmente existe, né? Mas então, no caso, primeiro de tudo, se trabalhar. Você tem que trabalhar seu equilíbrio, controlar a ansiedade, parar de perseguir metas que às vezes é impossível, porque hoje mesmo nós estamos aqui fazendo as coisas online. Se meu celular der um problema, eu não tenho o que fazer. Como é que eu vou? Se a internet cair, o que é que eu vou fazer? Acontece, né? Então eu já percebi que você gosta das suas coisas com qualidade. Olha, eu pego as coisas rápido. Já percebi que você gosta das suas coisas tudo organizado direito. Então acaba que nesse novo mundo que a gente está, a gente não tem o controle sobre tudo isso. Então, esse seu equilíbrio que você quer dizer perpassa por tudo isso. Mas primeiro de tudo, você tem que se trabalhar. Aí quando você conseguir manter esse equilíbrio, conseguir entender que algumas coisas não dependem da gente, como essa parte tecnológica, aí aos poucos você vai vencendo isso aí. E assim, então, tudo começa com você mesmo, tá certo? Seu equilíbrio. Então, tente conseguir esse equilíbrio que você deseja, que você almeja, entendeu? Que vai dar tudo certo. Tá certo. Muito obrigada pelas palavras, né, pela colocação. E, assim como eu, acredito que outros professores também, outros profissionais também estão nesse mesmo patamar, né? Então, assim, foi muito bem colocado, né? Realmente a gente se preocupa muito em transmitir o melhor, em passar para o melhor, e isso acaba que prejudicando a nossa saúde mental também, né? Então, mais uma vez, parabéns, professor Pedro, Sara, os meninos aí que arrasaram, deram um show aí de informações sobre esse tema que, assim, estávamos mesmo precisando dessa temática. Chegou na hora certa. Então, assim, gente, parabéns, viu? E obrigada. Muito obrigado a todos. Mais uma vez, eu só tenho que agradecer a presença de vocês, ao tempo que vocês dedicaram a ver a pesquisa dos meninos, que eles se engajaram,
tomaram para si essa temática, fizeram as pesquisas estatísticas, tabulação de dados, usaram ferramentas novas, né, como o Padlet, como o Mentimeter, algo que pudesse interagir com todos, né, como a gente está mostrando aí para vocês, eu manter o link, nós vamos deixar o Padlet público, então se vocês quiserem entrar no link, comentar, fazer alguma coisa, alguma colocação, os comentários sempre serão bem-vindos e de super enriquecimento para o nosso trabalho. Muito obrigado a todos. Muito obrigado a todos que prestaram atenção até agora, que decidiram escutar e tentar levar para suas vidas uma nova conscientização sobre o que é saúde mental. E queria pedir também para quem se sentir inseguro, conversar com alguém mais próximo, ou então com algum profissional, porque não tem nenhuma vergonha, não é vergonhoso, é normal, e obrigado a todos. Muito bem, Gessé. Obrigado pelas palavras. Tá? Bom dia a todos. Meu nome é Gessé, sou o pai do Gessé Filho. Bom e também dia. quero aqui parabenizar a todos vocês, não só os alunos, mas como um todo, principalmente os professores. E também a você, Gessé Filho, por tudo, e muito obrigado por estar sempre presente nas suas aulas. Obrigado a todos. Muito obrigado. Muito obrigado. E assim nos despedimos de todos, né? Muito obrigado e até a próxima. Muito obrigado por ter prestado atenção até agora e tchau, até a próxima. Muito obrigado. Tchau. Tchau, pessoal. Tchau, gente.